Olá, pessoal. Agora eu vou resolver a prova aplicada aos candidatos do curso de Direito da PUC Campinas Vestibular 2024. Prova que foi aplicada ontem, dia 11 de novembro, e é a prova que no contexto, das ciências humanas, da parte de história, é a prova mais complexa, tá? É a prova com as questões mais elaboradas, mais longas. Então, vamos aqui começar a resolução pela questão 21. Lembrando sempre que o caderno com as questões e o gabarito oficial você acessa pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? A PUC já disponibiliza o gabarito oficial junto com a prova. Mas vamos tentar entender aqui o contexto da questão. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, mais conhecida pela sigla SUDENE, é uma autarquia federal subordinada ao Ministério do Interior, com sede em Recife, Pernambuco. O objetivo de sua criação foi a promulgação e coordenação do desenvolvimento do Nordeste, região que, para os fins da SUDENE, compreende estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do estado de Minas Gerais, enquadrada no polígono das Secas, e o território federal de Fernando de Noronha. Bom, vamos lá. É o Nordeste, tirando essa observação aí de Minas Gerais, né? Ali, principalmente a região do Vale do Jequitinhonha, que é muito pobre, muito afetada pelas secas. Então tem características, geográficas muito similares ao sertão nordestino. Então vamos lá. A respeito do órgão mencionado no texto, é correto afirmar que a SUDENE foi a criada durante o regime militar brasileiro, 64-85, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento industrial da região nordeste brasileira e evitar êxodo para a região norte do país. Então, vamos a vários problemas. Se você não soubesse quando a SUDENE foi criada, essa passagem, objetivo de acelerar o desenvolvimento industrial da região, já faria você repensar pelo seguinte: eu só posso acelerar o desenvolvimento industrial de uma região que já está em desenvolvimento industrial. E a região Nordeste não tem essa característica. Outra, evitar êxodo para a região norte do país, mas o êxodo do Nordeste é de modo geral para o Centro-Oeste e para o Sudeste, tá? Por conta das obras de Brasílias, rodovias e a industrialização do eixo Rio-São Paulo. Então, tá muito fora aqui. B. Criada no governo do presidente JK, com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais entre o Nordeste e a região Centro-Sul do país, notadamente em relação ao Triângulo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Sim, você tem durante o governo do JK uma rápida industrialização desse eixo sudeste, e aí você cria a SUDENE como forma de tentar levar desenvolvimento a uma região que tem características geográficas muito adversas, por exemplo, a agricultura. Tá? Então aqui, alternativa B. C. Um órgão criado no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como parte de uma política econômica voltada para a formação de polos industriais nos estados do Nordeste brasileiro. Não foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso e não tinha um enfoque industrialista. D. Foi uma iniciativa desenvolvida no governo de Vargas, ainda no Estado Novo, como forma de atender aos apelos dos coronéis do sertão nordestino, que reivindicavam o desenvolvimento industrial da região. Reparou que as questões, as alternativas incorretas até agora falam de desenvolvimento industrial. Não dá para associar desenvolvimento industrial a essa região, especialmente a marcada pela seca. E, criada no governo José Sarney com o objetivo de aumentar sua base política nos estados nordestinos, visando manter a popularidade de seu governo na região. Pô, mas o governo Sarney não tinha popularidade em lugar nenhum. Tá? Então aqui na 21 é a alternativa B, que fala do governo do JK. Aí a 22, temos um texto que fala do Renascimento, ó. Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico que surgiu na Itália a partir do século XIV e se expandiu para outras regiões da Europa, trazendo renovação nas áreas de filosofia, política, economia, cultura, arte, ciência, entre outras. Beleza. A respeito do renascimento cultural, a alternativa que possui características desse
movimento desenvolvidas entre os séculos XV e XVII Bom, já vamos de cara excluir aqui a alternativa A e B, porque elas falam de teocentrismo, que é colocar a religiosidade no centro. Então já está errado. Mas as outras três são possíveis. Antropocentrismo, né, que é uma ideia do humanismo, e o cientificismo, porque tem sim uma questão científica, né, da racionalidade renascentista. Aí você tem antropocentrismo na C, desenvolvimento da teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro do universo, né, uma teoria da astronomia, e humanismo. Parece interessante. Olha D, antropocentrismo, ok, paganismo, aí já temos que parar, porque o paganismo seriam as religiões não cristãs, mas grande parte das obras renascentistas tem temática cristã e é financiada pela igreja, então já está errado. E aí fala do teocentrismo também, né? Tem o cientificismo, mas fala do teocentrismo. Então a alternativa correta aqui na questão 22 é a alternativa C. Seguindo aqui, na 23, a gente vai falar de industrialização ao longo do século XIX na Europa. Tá? Aumento da massa proletária que vivia em condições subhumanas ao redor de centros urbanos de países como França e Inglaterra. E a luta dessa referida massa por direitos políticos e econômicos resultam. Bom, estamos falando aqui contexto da Segunda Revolução Industrial, aumento exponencial do número de operários e as reivindicações deles. Fortalecimento da doutrina liberal que se tornou absolutamente hegemônica entre o operariado britânico no século mencionado. Não, pessoal. O operariado do século XIX não é liberal, ele é socialista. Quem é liberal é patrão, que quer desregulamentação, não quer lei trabalhista, né? B. Rejeição tanto do liberalismo como das ideias socialistas, fato que impulsionou na Europa as ideias fascistas no interior do proletariado. Bom, mas o fascismo é uma ideia do século XX, tá anacrônico aqui. E não, o proletariado tinha muita adesão às ideias socialistas. C. Acirramento da luta de classes, né, que é o embate de interesses entre operários e patrões, por exemplo. Desenvolvimento de teorias políticas anticapitalistas, com destaque para as ideias anarquistas, ok? E o chamado socialismo científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. Corretíssima. Alternativa C, então, para a questão 23. Mas vamos ver as outras. Fortalecimento das ideias conservadoras e monarquistas na Europa, como ficou evidente na revolta popular ocorrida na França, chamada Comuna de Paris. Mas a Comuna de Paris não é um movimento conservador e monarquista, muito pelo contrário. E o século XIX é marcado pelas revoluções liberais, né? Não pelo conservadorismo. É que o liberalismo não é uma ideia progressista, revolucionária, abraçada pelos operários. É uma ideia revolucionária burguesa, né? E crise do setor industrial e declínio das atividades comerciais na Europa, fato que forçou empresas europeias do século XIX a transferir suas matrizes para a África e Oriente. Não, vai ter imperialismo, mas o centro do capitalismo segue sendo a Europa. Então, na 23, a alternativa correta C. Questão 24 vai falar de segundo reinado. Olha que legal, ó. Entre os anos de 84 e 87, já na fase final, né, o segundo reinado foi palco de uma série de conflitos entre militares e autoridades civis. Ainda que com isso se tenha preparado um terreno para a proclamação da República, o fim da monarquia não era o intuito inicial de seus líderes. Essa questão militar ocorrida no reinado de Dom Pedro II, ou seja, como é que começou nessa questão dos militares? Envolvia apenas oficiais do exército e imperador, sendo seu principal motivo a disputa por cargos nos ministérios monárquicos. Não é exatamente isso. É uma questão de participação política maior. E não envolve só o exército e o imperador, porque muitos setores civis vão aderir.
ao movimento, tá? E aí você chega à proclamação da República. Foi um movimento que envolveu uma grande massa de escravizados recém-libertada que exigia direito ao voto, fim do serviço militar obrigatório e fim do governo imperial. Mas não é um movimento que vai ter adesão de ex-escravos, de negros, de modo geral. Esteve associado à participação brasileira na Guerra do Paraguai, ok, quando as Forças Armadas foram desmoralizadas em razão de suas sucessivas derrotas no conflito. Não, mas é que tá. As Forças Armadas ganham prestígio com a vitória na Guerra do Paraguai e aí passam a demandar participação política. Tá? Então, o errado aqui é falar que eles foram derrotados. Envolveu o ministério liderado pelo Duque de Caxias, antigo líder do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, que pretendia diminuir poderes do Estado monárquico. Mas não é diminuir poderes do Estado monárquico, né? É transferir esse poder para os militares. E isso só seria possível via uma república. Resultou de insatisfações dos militares com a monarquia, uma vez que julgava que o Estado imperial os desvalorizava, além de serem os militares impedidos de se manifestar sobre questões políticas. Sim, é uma tentativa dos militares assumirem protagonismo político. Então, aqui a questão 24 do segundo reinado, alternativa correta, alternativa E. Tá? Mas é uma questão difícil. E a última, que fala da ditadura militar, ó, João Batista Figueiredo, último presidente do ciclo militar iniciado em 64, governou o Brasil de 69 a 85. Seu governo foi marcado por uma grande instabilidade social provocada por uma inflação em ascensão, além do movimento popular pelas eleições diretas para presidente da República, chamado de diretas já. Então vamos lá. Inflação, sim, porque você vai ter inclusive as greves do ABC no início da década de 80. E você tem as diretas já em 84. Então, tá bem caracterizado, né? Vamos ver as outras. Política econômica recessiva, que embora tenha controlado o processo inflacionário para níveis historicamente baixos, provocou grandes agitações sociais e intervenções armadas. Só que não, os anos do Figueiredo você já tem uma inflação bastante acelerada, tá? Vai iniciar ali um processo de hiperinflação. C. Extinção dos partidos políticos e política de repressão que acabou com a ideia de uma abertura política lenta, gradual e segura, reintroduziu o ato institucional número 5. Figueiredo ele vai promover o fim do AI-5 e a reorganização partidária, vai criar novos partidos a partir de 79. Então tá totalmente do avesso isso aqui. D. Política externa independente, na qual a diplomacia brasileira reatou relações com Cuba e se aproximou de países do leste europeu. Não, já dá para parar, né? O governo militar não vai fazer relações pacíficas e tão intensas com países socialistas. E radicalização da abertura política, que foi consolidada pela aprovação da emenda constitucional que restabeleceu eleições diretas para todas as funções executivas ao final do seu governo. Só que não, isso era o que as diretas já demandavam, porém não foi aprovado. Nós só voltamos a ter eleições diretas para todos os cargos depois da Constituição de 88. Então aqui na questão 25, a alternativa correta é a alternativa A, tá? E com isso terminamos aqui a prova para os candidatos do curso de Direito. Se você prestou, comenta aí o que você achou da prova, se teve alguma dificuldade. Se não, compartilha aí com seus amigos e fica atento aos próximos vídeos para se preparar para outros exames. Um abraço e